Hoje o Sem Censura está falando de relacionamentos virtuais, mas também de música. Deixa eu acabar o nosso assunto do livro. A gente estava conversando no intervalo, mas me diz aí, vocês já lançaram? Como é que tá? Quer falar, Aninha? Fala. O livro, a única coisa que eu acho bacana destacar é que é uma ficção científica genuinamente brasileira, né? Isso eu achei bacana. A gente pesquisou lá na Serra do Roncador, que é um lugar maravilhoso que os brasileiros... Vocês foram lá? Exatamente. Que bacana. Exatamente. Sim. Então, assim, é uma coisa que abre o país para uma outra visão da gente mesmo. E também ele é baseado em fatos reais, no início ao fim, nesses 100 anos que se passam. Já foi lançado, né? Já está à venda. Graças a Deus a gente está tendo uma aceitação muito legal, os retornos têm sido muito bacanas, assim, das pessoas. Não esperava outra coisa, mas gostei do que eu vi. E já tem gente dizendo assim, quando é que sai o segundo, a continuação? Legal, porque... Que é uma ideia que vocês ficaram com vontade, sim. né? Porque se deu certo... Porque o próprio título, né? Horizonte Vertical, onde o fim é apenas o recomeço. Então isso já abre, né? A gente criou, na realidade, você estava falando da questão de filme, ele é um livro que tem uma visão meio novelística das coisas, porque foram vários núcleos. E aí, por isso, foi fácil até de escrever com a Ana, porque eu fiquei com alguns núcleos, ela ficou com outros, e depois a gente deu uma alinhavada na história. Mas tem uma unidade narrativa. Total, eu prestei bem atenção com essa história de dois autores. E a gente quis, assim, resgatar... Primeiro, basicamente, a gente criou situações para mostrar a importância do livre-arbítrio, as consequências que isso traz na sua vida individual e no coletivo e as possibilidades de resgate que a vida nos dá. Ana, é muito engraçado. Quando os autores falam dos livros, eles, em vez de dizer, gente, a história é uma delícia. Olha só, é engraçado. Não, eles dizem assim, não, porque a mensagem, a filosofia, porque ela deseja profundamente... O seu livro é uma delícia de ler. Vamos falar da peça dos dois agora um pouquinho. Vamos lá. Nando ou Josi? Os dois juntos. Essa peça, na verdade, é uma brincadeira, né? Uma hora para você se divertir dentro do teatro, falando desse mundo virtual. Eu sempre no final digo que o teatro ainda não foi para essas plataformas. É a única arte que ainda não foi para essas plataformas. E que a gente dá graças a Deus por uma hora a pessoa ficar sem o celular, se divertindo, rindo por uma hora. E que é a única arte que a gente ainda depende do outro ali sentado, te ouvindo, se comunicando contigo. Então, assim, ela conta a história da Amanda, que é a Josi, que tem um amigo homossexual, que é o Danilo, e que ela está desesperada faz um tempo que não encontra ninguém, que um tempo que não sai com ninguém, e ele sugere a ela entrar nesse site de relacionamento. E aí ela encontra alguém, que é o Hugo Moura, que faz o Vitor. E só que depois ele percebe, gente, ela dividiu o apartamento comigo. Se ela for embora, eu vou ficar sozinho. E aí ele começa a fazer umas besteiras para ela voltar. E aí também entra a facilidade da internet de você descobrir mais sobre a pessoa. Ele falou, vou descobrir alguma coisa, né, sobre esse cara para minar esse relacionamento. E ele vai para a rede social e acaba encontrando o que ele procura. É o Google, né? Exatamente. Exatamente. A gente fala sobre isso tudo, mas na verdade... Fala muito sobre essa relação humana, dele gostar mesmo de verdade dela, de ter uma amizade muito legal com ela e de repente descobrir, por conta de um relacionamento virtual, ela vai embora, ele vai perder a grande amiga dele de anos, assim. Vocês ficam o tempo todo com o celular em cena? Ela fica. E eu te confesso que eu fico com o meu mesmo. O meu telefone... Mas você não fica ela acessando. toca no meio da peça. Às vezes ele toca. Ele toca no meio da peça. Jura? E aí você Eu improvisa gosto, com isso? Claro. Não, às vezes tá na minha mão quando toca. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu, às vezes, faço foto durante, às vezes eu faço transmissão ao vivo, numa boa. Porque eu acho que a peça fala sobre isso, a gente está vivendo numa época disso. Realmente estamos vivendo. Eu fico impressionada como eu passo uma hora aqui que não tem nunca ninguém com celular, mas isso vai acontecer. Tem um vídeo da peça que eu queria passar. Finalmente, é a primeira. Inaugurou. Graças a Deus. Porque... Não, o meu tá no bolso, mas tá sem serviço. Aqui eu vi agora que ele pintou um serviço, que ele tava sem, aqui eu já vi que deu uma atualizada. Mas a Amanda deixa eu mostrar o vídeo. Pode ser agora? Meu amigo ainda por cima é gay! Que bom, eu achei que eu já tivesse perdido as esperanças.
Julie eternamente. Ah, Você me traz uma saquerosa de frutas vermelhas com adoçante? Você é gay? Não! Não, enfim, não. Vem cá, tu malha, né? Malha? Ah, deu pra perceber aí, né? Tu leva quanto na roxa? Esse daí é quando ele vai na casa dela para poder esperar ela para sair. E eu não sabia disso. O amigo gay, e quando ele recebe alguém, ele recebe como hominho. Eu não sabia disso. Para mim, eu ia fazer de um outro jeito. Aí eu, não, ele tem que tem muitos amigos receber gays de que um quando outro jeito. estão com um outro homem, eles fazem homem. Então aqui todos soltos, mas entra um homem, ele já muda a postura aqui. Porque eu acho que na hora de conquistar, né, é o homem que prevalece. Tá bom. Então, assim, acho que a peça, ela estava lá no Shopping da Gávea e a gente Ela estava, não está mais? Agora está no Fashion Mall. A gente está no Fashion Mall, agora está no Fashion Mall. Agora. Estaremos agora quinta-feira. E a gente se surpreendeu porque era uma peça sem patrocínio, sem muita gente famosa. O texto é de vocês, inclusive. Não, o texto é do Diogo Franco. Tá. Niterói, essa é a primeira vez dele no teatro. Galera de Niterói. E aí... Isso é uma brincadeira, tá, claro. Gente? A gente fazia terça, quarta e quinta. Agora a gente vai fazer as quinta e sexta. A gente fazia terça e quarta lá e quintas no Shopping da Gávea. E colocava uma média de público de 200 pessoas com chuva, futebol, tiroteio, as pessoas não querendo sair de casa. Isso no meio de semana. A gente se surpreendeu com isso. Assim, a gente fez uma temporada lá de 4 semanas e era sempre assim, sempre cheio, sempre lotado, sempre as pessoas rindo muito. E eu achei legal isso, porque a gente vê tanta notícia ruim, tanta coisa, tanta delação, que as pessoas ficam tensas em casa. Aí tem lá 1 hora para poder se divertir de verdade, sabe? Isso Poder a gente rir. escutava Me diz muito. uma coisa, Josi, vamos lá acabar com todas as dúvidas. Que dias, que horas, Quinta que e teatro? sexta às 9 no Teatro Fashion Mall. Quinta e sexta às 9 no Teatro Fashion lá Mall. em São Até final de maio. Até final de maio. Então tá bom, dá tempo de todo mundo ir. Exatamente. E é uma delícia. Acho que todo mundo, quando a gente sai, vem falar assim, cara, que bom, eu tava precisando tanto dar risada. E assim, né, a gente viu o quê? E senhora, jovem, teve uma adolescente... Vez eu faço fisioterapia na BBR, aí tinha uma senhorinha lá, quando eu fui lá fazer, a senhorinha tava lá, olhou pra mim e falou assim, vem cá, eu quero te agradecer, eu fui lá na tua peça ontem, eu não queria nem sair de casa, mas aí minha filha comprou o ingresso, eu fui lá, tava meio mal de cabeça e tal, mas olha, você transformou a minha vida. Uau, sabe? Isso que é o legal do teatro, assim. A gente está falando aqui sobre relacionamento virtual, sobre essa coisa de você encontrar... Eu ainda acredito muito nesse tipo de coisa, ainda do tete-a-tete, do olho no olho. Mas, Nando, é a mesma coisa, é isso que a gente está querendo te dizer. Assim, é difícil. Não é? Aqui não fica só no virtual, né? Porque o virtual não vai transformar a vida de alguém. Quando ela fala assim, quando ela diz que a peça tirou ela do estado que ela estava para colocar num outro, você não vai fazer isso nem no Google. Mas olha entendeu? só, quando você troca... Respeito às plataformas. Acho que é bacana, como eu estava falando, que até falei de uma maneira grosseira de alguém com defeito físico, mas que, por exemplo, eu era muito tímido quando ia sair para poder... para farra, tipo assim, para azarar. Eu era muito tímido, eu sempre fui o cara, sabe, brincalhão, mas eu era o cara mais... Acho que a brincadeira era a minha defesa. Então, assim... Quando chegava alguém ou tinha que dançar com alguém, eu travava de um jeito, mas num grau, assim, que eu não conseguia fazer. Aí a única arma que eu tinha era o humor. Só que depois, na hora de chegar assim, aí vamos sair, eu não conseguia falar, eu não conseguia, sabe? Então, assim, pra mim hoje seria bacana esse tipo de ferramenta, mas eu também não tenho coragem. Você imagina se você tomar um fora ao vivo, já é super... traumatizante. Você imagina um toco, virtual? Deve ser muito mais fácil. De ligar a tela. Delete. Mas tem um toco virtual, as pessoas printam e mandam pra todo mundo, né? Exatamente. Então, assim... Hoje em dia, tudo que você fala, vira um bullying, tudo na internet é pra sempre, né?
você apagar alguma coisa ali é muito difícil. Basta alguém dar um print pronto. E aquela sua conversa que poderia ficar só entre vocês dois, aqui, ó. Ah, acabei de dar um toco no fulano, então... Se for um hater, gera o bullying, então, gera o né? bullying. Não, isso é verdade. Tem um nível de ódio exatamente. e tem um nível de falar mal dos outros tem um e submundo. detonar você. Assim, você é um submundo na idiota. internet que é pesado. Gente, tem uma coisa Exatamente. pesada, assim. Tem uma Você coisa tem toda muito razão. Tem uma época que eu já pesada. saí do Facebook. Não é a maioria, Saí do é uma Facebook minoria. por causa disso, assim, de chamarem de macaco pra baixo. Assim. Exatamente. E aí porque assim, eu tava até contando ali fora, que às vezes chegavam, as pessoas me cumprimentavam na rua assim, pá, me davam um tapa nas costas. E aí, tá me reconhecendo? Não. Tu é teu amigo do Facebook, não te conheço. Ah, não tá me reconhecendo, não. Aí embora. Me largava falando sozinho. Você tem uma frase, eu li uma matéria sobre que você diz assim, hoje todo mundo se acha formador de opinião. É verdade, quer dizer, as pessoas, porque A internet emitem deu poder a opiniões essas pessoas. na internet, as pessoas, eu sou formador, quer dizer, fica inventando por exemplo, uma eu persona estudava letras, mais poderosa, né? Eu estudava letras na UF. Sou da turma de 92 lá. Eu também sou da UF, ó. E aí- Niterói de novo. Aí, Niterói. E aí, assim, os formadores de opinião pra gente eram os professores, eram os pensadores, eram os intelectuais da época. Não hoje. Hoje todo mundo tem a sua opinião formada dentro do Facebook da vida, ainda escreve errado, mas tem a sua opinião formada. É verdade, escreve vira errado, sim. referência, né? Então, por isso que eu acredito muito ainda, aliás, apesar de respeitar todas essas plataformas, eu acredito muito ainda, sabe, nessa transformação que a gente faz no teatro, sabe? Quando a pessoa sai dali e vai para um outro estado. E é isso que o teatro se presta, é isso que eu me presto quando eu saio de casa para poder fazer meu trabalho. Sabe, transformar de alguma forma a vida daquela pessoa. Mas Tá, o que eu acho mais tá. importante do virtual é que o virtual, ele só é legal quando ele vai pro ao vivo. Assim, eu não acho que ele Quando tá ele assim, acaba no... ao essa vivo. um Então, pouco- assim, é um André, você start ficou, de ser ali. repente, quieta. Não, eu tô pensando, mas eu acho o seguinte, que os sites de relacionamento, eles são facilitadores. Agora, eu acho que os sites de amizade, como o Facebook... Vira inimizade na maioria Exatamente, das vezes. eles destroem relacionamentos. É muito interessante Se isso. envolver política, verdade. então... Porque não é, exatamente, Política, incompatibilidades ideológicas que as pessoas não toleram e não se respeitam. Não se respeitam. Não se respeitam, Invadem sobretudo. o mural do outro e com xingamentos, enfim. E a questão, inclusive, do relacionamento a dois, né? Então, assim, é aquela coisa da desconfiança. Eu Ou falei, se alguém o fizer maior índice de fim de relacionamento hoje em dia hoje é rede por conta social, da rede é social. rede social. Como assim? Quer dizer que as pessoas terminam Terminam. só nas redes? Não, terminam por por conta da rede. rede. Porque acabam... desconfiança. Namorados terminam porque por você conta- vê que o seu namorado curtiu a foto da menina sei lá, quem, tudo, que é- porque tudo seu tá ali. tá Então, interligado. se você, uma Entendeu? mulher passar na rua, né? Uma mulher bonita, você passou na rua, você olhou uma mulher bonita passando na rua, morreu aquilo ali. Agora, se você tá numa rede social, É verdade. você viu uma mulher bonita e você curtiu ela, você deu lá e Você tá Da morto. DR, entendeu, Vera? São as da DR. É, Você já começa assim, não, vem cá. Por que você Quem é segue? essa Por que você fulana? segue a fulana? Entendeu? Por que você curtiu ela? Não, Ela não não é tô sua amiga. entendendo. Se amou, então, pior ainda, né? Porque agora você dá pra amar, Muito né? complexo, muito complexo. Eu, por exemplo, Então, a eu minha fa- visão é essa. Dia 23 agora eu faço uma feijoada. Ah, eu adoro essa história. Conta, porque eu li essa E dia história, eu 23 é meu adorei. aniversário, Todo cara. ano. Dia de Ah, São Jorge. parabéns. Todo ano eu 23 faço de uma- abril é São eu Jorge, faço uma nascimento feijoada. de Pixinguinha. E também de Shakespeare, dia 23. Viu só? Você tá em ótima companhia, Josi. Só que- Conta E a aí, história eu faço do... uma feijoada, porque assim, a gente tá falando sobre essa coisa da internet. Eu faço uma feijoada todo ano, que é uma feijoada que virou uma feijoada beneficente, ecumênica, onde vão todas as pessoas de várias religiões, raças. Conta a credos. origem, conta a origem. Eu tava numa igreja, eu tava em Quintino, desempregado, eu e meu primo lá e tal, aí levantando a carteira de trabalho para poder Adoro o padre isso. benzer. Na e igreja tudo de São mais. Jorge. Lá em Quintino, lá em Quintino de São Jorge. Aham. Aí eu saio e tal, encontrei uma produtora que eu tinha acabado de fazer o teste. A dona da produtora. Nossa, Nando, prazer te encontrar aqui e tal. Olha só. Milagre. Teu teste foi ontem. Não, gente, O cá teu entre teste nós. foi ótimo. E aí eu olhei assim pra trás da igreja e falei assim, porra, mas já que São Pô, não deu Jorge, tempo nem não. de sair, não deu tempo Não nem deu nem- porra, a vela acabar de queimar. de queimar. E aí eu saí, quando eu saí de lá, eu falei assim, como eu faço para agradecer? Aí me disseram que tinha que você eu poderia oferecer uma feijoada. Aí
desde aí eu comecei a fazer essa feijoada. E além de agradecer a devoção, eu falei assim, pô, quando começou a ficar muita gente, veio a primeira, a segunda, começou a encher de como é que eu faço para poder capitalizar isso, para poder ajudar alguém e tal. Aí a gente pegou sempre uma instituição carente, aí eu pedia para as pessoas levarem alimentos, ou sei lá o quê, ou roupa e tal. Aí a gente começava a ajudar. Aí todo ano tem uma instituição carente. Eu peço para as pessoas levar alimento não perecível, aquelas coisas todas. E a gente ajuda sempre uma instituição. A gente já ajudou a Casa Ronald no McDonald's, o Abrigo Redentor. O Abrigo Redentor foi lindo, a gente chegar e levar todos os donativos para os senhorzinhos, porque é isso que eles precisam. Bastava a nossa presença, eles queriam nem um presente, bastava a nossa presença lá. Que bonitinho. Entendeu? Assim, eu também vou começar a chorar aqui. É bonitinho. É linda essa história dele. Adoro. E todo mundo mete a mão na cozinha, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, que Quantas é evangélica, pessoas ela vão vai nessa lá. feira? Quantas pessoas São já 2, 3 mil pessoas. Olha só. E a feijoada é de graça. E é Talvez gostosa. seja a única feijoada Você já que não... foi, Ana? Que não, Não, mas que eu não, sei quem foi. Tá É convidadíssima, gostosa, domingo é agora no gostosa. Clube Municipal. E todo mundo se ajuda. Minha irmã que é evangélica e tal, vai lá, ela mete a mão pra fazer. E a gente passa a noite fazendo, eu vou lá Eu pra acho o missa às seguinte, 5 horas da manhã. eu vou fazer o intervalo, Vai. mas eu acho que isso foi uma relação virtual com São Jorge. A gente vai para mais um intervalo, na volta Sem Censura continua no último bloco.